Mas por falar em acertos, você foi indicado, né? E também você conversava com a gente um pouquinho antes de vários acertos que você teve, em especial da pandemia para cá, Isso. né? Conta um pouquinho pra gente esses acertos. Os acertos eu comecei a ter quando eu dei a cara a tapa para falar principalmente de política. Eu estava acompanhando a questão da pandemia lá em começo mesmo de 2020 e eu fiquei muito preocupado com a situação do país. E eu sou uma pessoa que sempre tive discordância com pautas extremistas e principalmente de direita. Então eu pensei, gente, eu tenho que ver na carta que não é possível que só eu esteja vendo isso. Eu preciso ver se a espiritualidade também me passa alguma coisa, o que vai acontecer com o nosso planeta. E comecei a fazer as previsões ali. Antes no meu canal eu só falava coisas assim de dicas para signos, incenso, coisas assim bem blasé. Comecei a dar cara a tapa falando de Covid, depois de política, e vieram os acertos, né? Por exemplo, em 2020, logo quando eu comecei a falar de política, eu falei que naquela eleição ia ter muito, na eleição americana, ia ter muito protesto contra de uma injustiça, teve aquela questão, né, do rapaz que foi morto pela polícia. George Floyd. Exatamente. E falei que o Trump ia perder a eleição em 2020 e falei que quem ia ganhar, o único que poderia ganhar do Trump era o Biden. O Biden estava em 4º lugar na primária democrática. 4º lugar. Quem liderava era o Bernie Sanders. Eu falei, o Bernie Sanders não ganha nem a primária nem do Trump. E não deu outra. E eu falei ainda, inclusive, que o Biden fazia um feito histórico de reverter votos que há décadas não tinham, os democratas não tinham. E não deu outra, que a Georgia, há 60 anos, desde o Kennedy, não votava nos democratas. Desde o Lyndon Johnson não votava nos democratas. E votou. E que ele ia ter votos justamente vantagem pelo voto dos Correios, votos dos jovens, e até na Georgia ele ganhou graças aos votos dos veteranos, que o Trump sempre falou mal dos veteranos. Aí naquela eleição de 20, falei das eleições municipais, já acertei 25 prefeitos de capital, depois fui acertando as coisas do Brasil. Fui acertando coisas sobre política, sobre Covid, sobre outras questões, e o pessoal começou a gostar. Criou-se uma fidelização nesse conteúdo, voltado não só à espiritualidade, aos deuses, às simpatias, aos mantras que eu passo lá no canal, mas também a parte de política. Então eu tenho sempre lives semanais que eu faço e eu comecei a catalogar os acertos. Eu não me vendo como vidente que mais acerta ou o vidente que acerta tudo, porque eu não acerto tudo, porque eu não sou onisciente, não sou onipotente, não sou nada disso. E tem coisa que eu vou ver, né? Eu só falo o que eu vejo. E tem coisa que eu vou ver que não vai acontecer agora. Tem coisa que eu vou ver que vai acontecer às vezes de uma outra forma, porque aquilo ali é um estopim para algo maior ou para algo não tão forte. Enfim, eu até torço para algumas previsões ruins não se confirmarem. Mas essa, por exemplo, de queda de aviões. Tem previsto, sempre falo, vai cair um avião essa semana, vai cair um avião... E tem caído muitas aeronaves nos últimos tempos, né? São coisas, mas isso aí acontece sempre, mas é uma frequência que está um pouco fora do normal, fora do curso. Mas tem coisas que eu comecei a catalogar. Comecei a fazer ano passado um vídeo semanal, pelo menos semanal, chamado Pedro Livre. Tem 3 a 4 previsões acertadas por semana. E agora, em janeiro, comecei a fazer a retrospectiva de acertos. Em janeiro, tudo catalogado no YouTube. Eu tive 53 acertos em janeiro. E agora fiz esses dias a retrospectiva de fevereiro. Se eu não me engano, 55 ou 56 acertos. Coisas que não que eu falei e acertei em fevereiro, mas que eu falei lá atrás que foram acontecer em janeiro, foram acontecer em fevereiro. Então, eu sempre falo, eu não aumento as coisas, eu falo exatamente o que eu vejo na carta. Às vezes vem evidência. Por exemplo, questões relacionadas à própria eleição de 22, a carta me falou, mas a visão também me mostrou muita coisa. São coisas que a visão a gente não controla, ela vem quando a espiritualidade quer. Às vezes você olhando uma parede, vem aquela coisa, ou você, do nada, vem aquilo ali. Eu lembro até daquele seriado que passava antigamente, a visão da Raven, que é uma coisa, não é aquela forma, com aquela coisa tão histriônica, tão espalhafatosa e enfim, a pessoa tão sendo engraçado, né? Mas tem coisas às vezes graves que você tá fazendo uma outra coisa e vem aquilo na tua cabeça. Uma vez, quando eu não tinha ainda o canal, aliás, tinha ele lançado, mas não fazia previsões disso. Em 2018, teve um caso aqui no Rio, de um bloco da Ludmilla, no Carnaval, que na noite anterior, eu ia para esse bloco, na noite anterior eu sonhei com esse bloco tendo confusão, tendo bomba, tendo carnaval. Eu tinha um grupinho de amigos, umas 8, 10 pessoas, eu falei no grupinho do WhatsApp: não vai pro bloco, eu sonhei assim, vai acontecer tal coisa. Isso eu falei de madrugada. O pessoal, não, eu vou, já combinei, fulano, não sei o quê. Metade não foi, metade acreditou em mim.
ontem metade foi. Todos os que foram perderam celular, carteira, porque teve bomba, teve assalto, arrastão. E eu acordei, o sonho era eu vendo pela televisão, na Globo News, na canal de notícias, aquilo acontecendo. Meu sonho era isso, eu na minha sala vendo aquilo pela televisão. E realmente teve exatamente tudo no meu sonho. Então isso a gente chama de oniromancia, que é a questão de você sonhar como você prever por sonhos. Eu acho que é uma mediunidade latente que eu tenho, mas não lapido tanto. Então o meu foco não é tanto a oniromancia, mas a vidência ou a clarividência, que é através de um oráculo. Se você gostou desse vídeo, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu comentário. E nós temos categorias de membros, você pode escolher uma delas com ainda direito a conteúdos e brindes exclusivos. Contamos com a sua inscrição.